agradeço a sua presença e esta é uma oficina um pouco difícil porque sim. Ok. Muito obrigado. É uma oficina bastante difícil porque temos só uma hora para falar de um tópico que normalmente faz falta umas 20 horas para falar dele. Então, vamos ver o que podemos fazer. Vocês têm no seu livro, têm as informações. O que eu tenho aí nesse livro é basicamente um resumo, um sumário bastante comprimido de um livro que eu estou a recomendar, que tanto em inglês como em espanhol chama-se Preparando Sermões Expositivos. É um manual de sete passos para preparar um sermão expositivo. Aqui no Brasil, esse livro já me disseram que existe, então eu esqueci-me de falar com o pastor Mark para ver como se pode dar informação sobre isso, porque quem o tem é outra imprenta, então quero falar com o pastor Mark primeiro. E não tenho o mesmo nome que tem em espanhol e em inglês. Bom, vamos orar. Pai, nosso que estás no céu, Tu és o Senhor de senhores e Rei de reis, Tu és o nosso amo, Tu és o nosso dono, Tu és o nosso Senhor. Nós temos o Teu encargo, temos a Tua missão de pregar a Tua palavra ao Teu povo. Ajuda-nos a compreender a importância dessa missão que Tu nos deste, desse ministério. Isto pedimos no nome do nosso Senhor. Amém. A pregação expositiva não é outra coisa que dizer o que Deus diz, como Deus diz. Há muitas definições, ok? Mas vamos ser simples. Dizer o que Deus diz, como Ele diz. Vou fazer perguntas e, por favor, se vocês... Eu não quero que isto seja outro sermão, senão mais bem uma interação entre vocês e eu. E é muito provável que alguns de vocês conheçam este tópico melhor que eu, porque eu não pretendo ser esperto nisto. Como escreveu Deus a Bíblia? Escreveu Deus a Bíblia por temas, é assim que se diz, temas, tópicos? Não foi por temas, não foi por tópicos. Foi por quê? Por livros. Foi assim que Deus escreveu a Bíblia? E esses livros têm um princípio, têm uma continuação e um fim? Porque se Deus decidiu falar-nos a nós assim, por que queremos nós mudar esse método? Muitos pastores pensam que pregar
por tópicos é mais fácil que pregar expositivamente. Pensam que é mais útil e pensam que é mais funcional. Mas Deus não foi assim que nos falou. Deus nos falou através de livros. E se nós queremos ser fiéis à mensagem de Deus, devemos expor ao povo de Deus a mensagem de Deus como Deus nos deu a nós. Agora, não significa que não há oportunidades para pregar com um tópico. Mas eu quero fazer uma correção muito importante. Ainda quando pregamos por tópico, tem que ser expositivamente. Pregar por temas ou tópicos não é mais fácil que pregar através de um livro. Não é. Porque eu estava a falar com a minha esposa hoje de manhã sobre este tema da pregação expositiva, e ela está a compartilhar com as outras irmãs um tema. E nesse tema ela vai compartilhar muitas passagens, várias passagens da Bíblia. E ela me disse, sem nunca ter estudado a pregação expositiva, ela disse-me, é mais difícil, porque cada uma das passagens que eu vou compartilhar com as irmãs, eu tive que estudar profundamente cada uma dessas passagens. Estudar a passagem, estudar o contexto da passagem, estudar a história, compreender o livro onde está a passagem. E se ela usa 10, 11, 15, significa que tem que estudar profundamente 15 passagens. Mas aqueles que pregam de maneira que pregam tópicos ou temas, não fazem isso. O que fazem é que vão a uma concordância, e veem os diferentes versículos que há aí, escolhem os versículos e põem os versículos nas ideias que ele tem. Então tu estás a pregar a tua mensagem, não a mensagem de Deus. É preciso ter muito cuidado. E dizia a minha esposa, é muito perigoso pregar com tópicos, com temas. Porque temos a tentação de dizer o que nós queremos dizer, em vez de dizer o que Deus quer dizer. Claro que há espaço para a pregação. Por exemplo, quando eu cheguei à nossa igreja, porque a igreja onde eu sou pastor, eu sou um dos membros fundadores dessa igreja, eu fui a 4ª pessoa que se converteu a Deus pela sua graça, antes de nós ser igreja. Fui a 4ª pessoa que se converteu por trabalho do missionário lá. Então, todas as pessoas que estão hoje na nossa igreja, depois de 36 anos, eu as vi chegar. Mas quando o Senhor me colocou no ministério a tempo completo, eu fui enviado pela nossa igreja como pastor missionário a outra cidade a pastorear lá durante 8 anos, 7, 8 anos. Antes de eu voltar. Então, quando eu volto, encontrei uma igreja
diferente à igreja que eu deixei. E ontem lhes expliquei o que é que aconteceu com o nosso pastor. Então, uma das coisas que eu tive que fazer foi pregar sobre o divórcio, porque estavam a haver problemas sobre esse tema. E eu tive que pregar sobre o divórcio, o que é que eu vejo, que eu percebo o que é que a Bíblia diz sobre isso. E preguei 5 mensagens sobre o divórcio. Então, há momentos que é preciso pregar por tópicos, mas não deve ser o usual. Quando nós pregamos a Bíblia, temos que pregar a palavra de Deus. Não é pregar o que eu quero, é pregar o que Deus quer. Então, a pregação expositória tem impacto na sua vida como pastor e na vida da congregação. Na sua vida tem impacto porque você, ao estudar livros da Bíblia, para poder pregar sobre eles, você vai conhecer melhor a Bíblia e, portanto, vai ter melhor obediência a todo o conselho de Deus. Você também vai disciplinar-se na exposição da palavra de Deus. Um dos grandes problemas que os pastores têm, muitas vezes, é: de que vou pregar? Tenho que pregar o próximo domingo e não sei de que pregar. E passa a segunda-feira, e passa a terça-feira, e passa a quarta-feira, e passa a quinta-feira. E realmente nós chegamos sábado à noite e vamos à concordância, tiramos uns quantos versículos para lá e isso compartimos com a nossa igreja. Quando tomamos, no entanto, a Bíblia livro por livro, já sabemos o que é que vamos pregar a próxima semana. É mais fácil. Além disso, nós estamos a expor-nos ao pensamento completo do Espírito de Deus através de uma carta que ele escreveu ao seu povo. E nós somos parte do seu povo. Deus desenvolve uma ideia num livro, digamos, Filipenses. E desde o princípio ao fim, Deus está desenvolvendo umas ideias que Ele quer que o seu povo, na cidade de Filipos, conheça. E como Deus deixou esse livro registrado de maneira eterna na sua palavra, Ele quer que nós também conheçamos isso que Ele levou em primeiro lugar aos filipenses. Então, ao estudar o livro, eu estou a expor o meu coração, eu estou a expor-me por completo a todos esses pensamentos que Deus registrou eternamente na sua palavra. E, portanto, tenho que estudar a história, tenho que estudar as circunstâncias de Filipos, como começou em Filipos, em que estado é que estava, em estado emocional e físico estava o Paulo quando escreveu, o que é que estava a acontecer com os filipenses, o que é que motivou a carta a eles, em que condições estavam esses filipenses. E depois tenho que identificar quais são todos os pensamentos que Deus pôs nesse livro. É um estudo extraordinário. Nós, pessoalmente, aprendemos muito
Estamos em contato direto com os pensamentos de Deus, com as palavras de Deus para a nossa vida. Também, para a tua vida, expor a palavra de Deus através de livros, também te ajuda a balancear o teu expertício, não sei, de expertise. Perícia. Porque nós, na verdade, que cada um de nós conhece mais de certos temas ou tópicos que de outros. Por exemplo, eu falei com vocês há bocadinho sobre o divórcio. Eu posso sentar-me, e com isso não pensem que estou a ser soberbo, orgulhoso, nem nada disso. É que esse tema eu estudei e tenho muitos anos a estudar, praticamente desde quase quando eu me converti ao Senhor. Tenho mais de 30 anos a estudar o divórcio. E quanto mais estudo, mais convencido estou do que eu acredito sobre isso. E eu leio pessoas que têm diferenças comigo e converso com eles e não me convencem para nada, porque não vejo o que eles dizem que realmente está na Bíblia. Portanto, para mim, esse é um tema que eu sinto-me confortável. Sim, exatamente. E sinto-me também que é fácil para mim falar sobre ele, porque tenho tanto tempo a falar dele que eu posso falar com qualquer pessoa. Vamos a falar, e eu posso, sem problemas, posso falar desse tema. Mas há outros temas que eu digo, porque não sou perito neles, não é? Não, realmente não tenho tanto conhecimento. Então, se eu prego através de livros, isso significa que eu não vou escolher os temas que eu prefiro. É assim que eu prefiro. Estou obrigado a pregar o que Deus diz. E, portanto, tenho que aprender de tudo o que Deus diz. Eu sou pastor, você é pastor. Temos que ensinar todo o conselho de Deus, é assim que está traduzido, todo o conselho de Deus, que diz Paulo aos Efésios, em Atos capítulo 20. Todo o conselho de Deus. As coisas que eu gosto e as que eu não gosto. As que eu conheço bem e as que eu não conheço tão bem. Então, quando tomo um livro e prego sobre ele, tenho que encontrar, tenho que estudar. E às vezes, pastores, nós cometemos o pecado de ser lazy, preguiçosos. E às vezes cometemos o pecado de pôr todas as outras coisas do nosso ministério antes que o estudo da palavra de Deus. Eu sou culpável também. E nós temos um ministério. A nossa igreja não é muito grande, realmente na República Dominicana, uma igreja de 300 pessoas, que nós temos mais ou menos entre 300 e alguinho, é mais ou menos uma igreja média. Média? Uhum. Mas nós temos um ministério que tem muitos tentáculos. E então consome muito tempo. E eu me encontrei no momento que realmente não estava a dedicar tanto tempo ao estudo da palavra como devia. E sabe como Deus me falou? 3 irmãos da igreja vieram
a falar comigo: pastor, e o que é que eu tive de fazer? Obrigado, doeu, mas tinham a razão. Então estou a reorganizar tudo para que o mais importante na sua vida e no seu ministério é a palavra de Deus. É o mais importante, pastor. E o que é que fazemos com as outras coisas? Treine a sua gente para fazer as outras coisas. Efésios capítulo 4. Nós treinamos a igreja para a igreja fazer a obra do ministério. Como a treinamos? Com a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus. E às vezes as nossas igrejas estão acostumadas a coisas que não são bíblicas. Eu mencionei no outro dia, não sei agora se foi numa pregação, numa mensagem ou não, que eu removi completamente o conceito dos diáconos na igreja. Decidi estudar de novo sobre os diáconos e o que é que realmente a Bíblia diz e não diz sobre os diáconos. E trabalhei nisso durante vários anos comigo e falei com vários irmãos da igreja e com os diáconos, fui levando a eles essas coisas que eu encontro que são o que diz a Bíblia, e depois finalmente preguei na igreja. Algumas pessoas não gostaram, mas eu tenho que ensinar a igreja. E pronto, já passou um ano praticamente e nada passou. Mas eu tive que ensinar a igreja e estamos a fazer as coisas como eu entendo que diz a Bíblia. E quando eu estudo isso, e depois que estudo vou buscar outras pessoas, o que é que eles dizem sobre esse mesmo tema, encontro que eu não estou errado, que há muitos outros homens que estudaram a Bíblia também, estudam a Bíblia e que têm os mesmos conceitos. Então, não é que eu estou a inventar coisas novas, mas como é que se chega a isso? É estudando a Bíblia como Deus a escreveu. Então, a pregação expositiva vai impactar a sua congregação, porque te vai ajudar a ser fiel ao texto. Não o que tu queres, não o que o texto diz. Então é importante que nós o façamos assim. Tu tens que ficar relevante ao texto, tens que conhecer o texto. Tens que estudar e chegar a conhecer o texto. E isso às vezes implica muitas horas de estudo. É a forma correta de ir ensinando a congregação passo a passo. A pergunta natural é: pastor, e se há uma situação importante na igreja que eu tenho que pregar sobre ela? Ok? Está bem? Prega sobre ela. Mas procura um texto na Bíblia que seja um texto que fale maiormente dessa situação. Estuda este texto. Podes apoiar-te de outros, mas estuda este texto e expõe esse texto à congregação. Pastor, mas há problemas na nossa congregação sobre as famílias, sobre a educação dos filhos. O que é conselharia?
aconselhamento. Às vezes nós queremos lançar desde o púlpito o que nós devemos fazer pessoa a pessoa. Quando tu tomas um livro e desenvolves todo o livro de princípio a fim, tu vais falar de todos esses temas mais tarde ou mais cedo. Vais falar de todos eles. Primeiro é Pedro. Quais são os diferentes temas que tem 1 Pedro? Tu queres falar de consolação? Pedro fala de consolação. Queres falar de submissão às autoridades? Pedro fala de submissão às autoridades. Queres falar da relação do homem com a mulher, do esposo com a esposa? Pedro fala disso. Queres falar de perseguição? Perseguição, é assim que se diz? Perseguição. Pedro fala disso. Queres falar sobre a responsabilidade dos pastores? Pedro fala disso. Então tem uma série de temas, de tópicos no livro, que você, ao desenvolver todo o livro, você vai falar desses tópicos. Uma coisa devemos entender é o que diz o texto e outra coisa é a aplicação desse texto. Nós, muitas vezes, quando pregamos por tópicos, vamos primeiro à aplicação e depois começamos a procurar na Bíblia textos que apoiem essa aplicação. E muitas vezes erramos. Porque essa é uma aplicação, não é uma verdade eterna. É uma aplicação. Eu não sei se tem passado com vocês, mas comigo sim. Quando eu volto para trás e reviso algumas das minhas mensagens de há 20, 25 anos e vejo a aplicação que eu fiz nessas mensagens, eu digo hoje em dia, e se eu quero pregar essa mensagem outra vez, eu tenho que, às vezes, reestudar o texto outra vez. E tenho que mudar as aplicações para ser fiel ao texto. Pregar expositivamente também te vai livrar de não pregar o que a ti não te gosta, o que tu não gostas, o que você não gosta. Porque nós somos pastores e temos que pregar todo o conselho de Deus. E quando nós tomamos um livro e digamos, há pastores que não gostam de teologia profunda. Não gostam. Então, não gostam muito de estudar Romanos ou Gálatas. Porque aí encontramos teologia profunda. Que é preciso estudar, estudar, estudar para compreender todos esses conceitos. E é preciso ver o que dizem homens que já passaram por aí e que não estão de acordo com esses conceitos. É preciso estudar e compreender e tomar as nossas próprias convicções. Então, pregar expositivamente nos obriga a ser fiéis ao texto de Deus. E, portanto, pregar e aprender sobre coisas que nós, de maneira natural, não gostamos. Porque o nosso trabalho é
levar a mensagem de Deus, não a nossa. Quando você acostuma a sua igreja a pregar livro por livro, há pastores que dizem, a minha igreja depois fica bored com... A mensagem fica enfadonha e minha congregação fica entediada. Entediada? Ok. Vocês perceberam? Porque eu não percebi. Ok. Ficam... Ok. Porque outra vez, Efésios, pastor, você já tem 1 ano no Efésios. Se é isso que vai acontecer, não lhe diga que está, cada vez que você se para, a dizer, ok, vamos a continuar o nosso estudo em Efésios. A gente vai dizer, ok? Simplesmente diga, vamos a tal passagem. Mas agora vou dizer-lhes outra coisa. Se você dedicou suficiente tempo a estudar cada passagem de Efésios, se você realmente está a oferecer à sua igreja carne, como nos levou o pastor Mark num outro dia, não sei como é que se chama o restaurante, e aí havia, quanta carne. Esse foi um dia carnal, definitivamente. Ok? Realmente, palavra sólida que alimenta as almas da sua congregação, não importa se você passa 2 anos com Efésios. Porque a gente sempre vai estar à expectativa. Uau! A palavra de Deus vai me falar outra vez. Se a gente se chateia com as suas mensagens e com as minhas, a culpa normalmente não é tanto deles como nossa. Sim, sabemos que às vezes há pessoas nas nossas congregações que espiritualmente não estão bem, e não importa que tão boa seja a tua mensagem, sempre a vão encontrar má, porque o problema está neles. Sabemos isso. Mas se há um pensamento generalizado na igreja que dizem Efésios outra vez, então significa que você não está a estudar e a pregar carne para a sua igreja. Porque Efésios é um livro grandioso. E menciona qualquer outro livro, e eu lhe vou dizer, é um livro grandioso, porque é a palavra eterna de Deus. O que precisamos é de estudá-la. O John MacArthur disse, e diz, que ele, para poder pregar uma mensagem de 50 minutos, tem que estudar 30 horas. E é o MacArthur. Pode ser que você não esteja de acordo com muitas coisas do MacArthur, mas que é um pregador e um mestre da palavra o é. Ainda que estejamos em desacordo com algumas coisas. E eu estou em desacordo com ele no divórcio, por exemplo. E eu tenho lido coisas do divórcio e eu digo, como é que ele, sendo um mestre da palavra, tem essas conclusões? Não me cabe. Mas é um mestre da palavra. E como ele há muitos mais, que nós lemos e recomendamos. Mas é preciso estudar, dedicar tempo, horas. Pastor, mas no ministério há muitas outras coisas que fazer. Organize-se para que outros as façam. Eu acabo de contratar um irmão para ser o administrador de todas as propriedades do nosso ministério.
Ele é o responsável por essas propriedades, é o responsável também por tudo o que é tecnologia no nosso ministério e outras coisas mais. Quando eu falei com ele, ele disse sim, sim, pastor, claro que sim. Não tinha nem ideia a carga de trabalho que vinha sobre ele. Eu antes era eu que fazia isso. Problema de tecnologia, aí eu buscar as pessoas para resolver isso. Problema com alguma situação nos prédios, tinha eu que ir buscar alguma pessoa para resolver isso. E na verdade é que nunca estava como deve estar. As portas das aulas não fecham bem, e então há sujo aqui, há sujo ali, está uma coisa partida por ali. Então eu tinha que estar nisso. E sabes quê? Eu gosto disso. E, portanto, para mim era fácil meter-me nessas coisas. Mas qual é o meu papel principal? Estudar a Bíblia e orar. Esse é o meu papel principal. E o seu também. Portanto, estudemos a Bíblia. Livro por livro. O pastor Samuel Horn, ele foi foi presidente por um tempo do Central Seminary, que agora está o Dr. Bowder. Esse irmão está agora no Bob Jones University como um dos vice-presidentes. Antes disso, ele esteve noutro seminário que foi importante também, e foi pastor de uma igreja. Eu o conheço desde há muitos anos a ele, tenho vindo à República Dominicana muitas vezes, e ele na sua igreja, eu creio que ele disse isso, ele pregou sobre Efésios 82 mensagens de Efésios. A sua igreja nesse tempo cresceu de 300 a 950. Num tempo de 2 anos. Eu não sei você, mas eu gostaria que a minha igreja crescesse um bocadinho mais, que se calhar não tanto, porque o crescimento desse tamanho é um problema, quando se cresce tão rápido. O que é que significa isso? O que é que eu quero dizer? É que a igreja não dizia, Efésios outra vez. A igreja estava a dizer, uau! Eu quero mais, eu quero conhecer melhor o Efésios. Que outra coisa diz a Bíblia em Efésios para mim? Por quê? Porque ele estudava e ele expunha a palavra de Deus. Ora, eu não me comparo com ele. Esse homem é uma coisa extraordinária. Mas sabes quê? Pode ser exemplo para mim. E como ele há muitos outros. Estudar a Bíblia, para conhecer a Bíblia. E levar a Bíblia à nossa congregação. Nós estamos baixo a autoridade da Bíblia. E a Bíblia foi escrita por livros. Meus irmãos, se você tem o critério de que o que acontece é que na minha igreja sempre há problemas, então eu tenho que trabalhar e pregar sobre esses problemas. Não. A minha igreja é igual que a sua. Os irmãos vêm de mim e dizem, pastor, quando é que você pensa pregar sobre o perdão? Aqui na igreja há muita necessidade que se pregue sobre o perdão. Pastor, vem outro e diz, quando é que você vai pregar sobre o evangelismo? Aqui na igreja não se está evangelizando. E outro diz, pastor, quando é que você vai pregar sobre gossip? Fofoca?
Ok. Porque aqui na igreja há muito disso. E o meu pensamento é, começando por você. Então sempre toda a gente tem muitas coisas que dizer ao pastor, como o pastor deve fazer o seu trabalho e de que o pastor tem que pregar. Mas se você prega sobre os livros da Bíblia, em algum momento você vai pregar sobre esses temas. Por outro lado, se a sua igreja é uma igreja batista normal, e pode ser que não o seja, e isso não significa que é mau, mas o que eu quero dizer é que normalmente temos 2 cultos no domingo e temos também um culto a meio da semana. É assim? Então, temos outras oportunidades para ensinar sobre temas ou tópicos. Temos, além disso, escola dominical. Então, há outros momentos onde podemos falar dessas coisas, desses tópicos. Não tem que ser no serviço, no culto principal da sua igreja. Normalmente, lá na República Dominicana, na cidade, o culto da manhã é o mais importante. Tenho ouvido que aqui em São Paulo, em muitas igrejas, o culto da tarde é o mais importante. Isso é verdade na República Dominicana, mas vai depender o contorno da igreja, onde a igreja está localizada. Portanto, vocês, de acordo à sua igreja, vocês se organizam para pregar para seu próprio proveito e para a sua congregação, livro por livro. Expor uma exposição da palavra de Deus como Ele a escreveu, para nós continuar a ser fiéis ao pensamento de Deus. Há muitas razões para fazer isso. Agora, quanto tempo tenho, Mark? Já não tenho tempo, ou ainda tenho? Vai até 11 horas. Quê? Falta meia hora ainda? Perdão. Até 11 horas. Ok. Então vamos agora às folhas que você tem aí no livro. O que temos aí? O que temos aí é basicamente 7 passos para fazer uma pregação expositiva. Então você vai tomar uma passagem da Bíblia e o primeiro passo qual é? Qual é o primeiro passo que diz aí? Estudar o texto. Vamos supor que você está a estudar, decidiu pregar sobre Gálatas. Então você vai começar com os primeiros versículos de Gálatas, que é a introdução. Você tem que estudar o texto. Mas quando você começa a estudar um livro, a primeira mensagem vai ter que ser quase obrigatoriamente um overview, um sinopse da carta. Você tem que apresentar a carta à congregação, à igreja. E para isso, o que é preciso? É preciso estudar, ler, estudar.
É preciso ler a carta completa e ler outra vez e ler outra vez. Uma das coisas que eu aprendi de um amigo meu é que quando eu vou pregar sobre um desses livros que é relativamente curto, eu agarro e eu tomo esse livro e ponho o livro completo em páginas, imprimo, tá? É assim que se diz, imprimo, imprimo, ok? A carta completa, sem títulos, sem capítulos, imprimo a carta completa e depois pego as folhas, junto, mas ponho, stick them together, ok? Colo as páginas uma à outra e normalmente tenho 5 páginas, 6 páginas e ponho em cima do meu escritório o livro de Gálatas, o livro de Filipenses, de Efésios, de quem seja, ponho aí e eu posso ver a carta completa aí. E eu parado e ver assim, eu tomo a carta e começo a ler a carta. Meus irmãos, a maioria das cartas do Novo Testamento tomam à volta de 15 a 20 minutos para você lê-la do princípio ao fim. A maioria. Nós normalmente dizemos, eu li o primeiro capítulo de tal livro. Continua a ler, leia a carta completa. Leia 1, 2, 10, 15, 20, 30, 40 vezes. Se você tem tecnologia, você pode ir a guiar no seu carro e pôr a carta, porque há Bíblias faladas, não é assim? E você pode ter a sua Bíblia até no seu celular e pôr ali, ok, vou para o trabalho, vou ouvir a carta aos Efésios, a carta aos Gálatas, a carta a quem seja, a Pedro, 3 vezes daqui ao trabalho, porque mais ou menos 1 hora, e 1 hora posso ouvir a carta de Pedro 3 ou 4 vezes. E de caminho ao trabalho você está a ouvir a Bíblia 3, 4 vezes e de volta para o trabalho para casa a mesma coisa e continua a estudar. E isto que me ensinou este amigo meu, eu tenho feito constantemente e começo então ao ler, começo a ver que há palavras e frases que começam a saltar do texto. Então utilizo cores para subrayar. Por exemplo, disse o pastor Michael que em Efésios aparece muitas vezes em Cristo, ou nele, ou em Jesus, Então, em toda a carta de Efésios aparece isso. Não é só nessa passagem que ele leu ontem, senão em toda a carta de Efésios aparece essa expressão. Então, subrayar, anotar, ver, como é que se pode dizer? Sublinhar cada uma delas e depois ver o que está a dizer o Espírito Santo sobre o Senhor Jesus, que quer comunicar-me a mim, a nós, à nossa igreja, a mim primeiro, o Espírito de Deus, com relação ao Senhor Jesus, nessa carta dos Efésios. Então estudo. Mas isso é antes de eu começar a pregar. A primeira mensagem. Isso é o que muitos pastores fogem. Porque é trabalho, porque tenho muitas coisas que fazer. Meus irmãos, esse é o seu trabalho, estudar a Bíblia. O seu trabalho não é outro.
Sim, por implicações modernas do tipo de ministérios que nós temos nas cidades, precisamos fazer administração e precisamos fazer supervisão disto e supervisão daquilo e não sei o quê. Sim, eu sei. Mas se você treinar a sua gente, eles são os que têm que fazer isso. Eu agora, por exemplo, com relação a todos os nossos prédios e a tecnologia e não sei o que é que eu faço? Uma vez à semana, eu tenho uma reunião de 1 hora com um irmão que está à frente disso. E pronto. Eu comunico a minha visão, ele já sabe o que eu quero, o que eu gosto, como eu gosto das coisas. Ele captou desde um princípio, foi por isso que eu o escolhi a ele. Ele sabe como eu quero que as coisas estejam feitas na igreja e em todas as outras coisas. E então eu só tenho que falar com ele. Olha, eu vi tal coisa, não sei o quê. O chat, vocês têm um WhatsApp? Alguns? Sabem o que é? Não? Sim? Não? Diga-me alguma coisa. Sim? Ok. Por aí nós temos grupos. E por aí eu comunico. E eu estou a andar no prédio, estou a andar na igreja, vejo alguma coisa que preciso arranjar. Já eu não tenho que andar à procura de uma pessoa. Pronto. Já. Até aí se acabou o meu trabalho. Já isso é problema dele. E uma vez à semana revisamos as coisas. E ele me diz, pastor, ele diz-me a mim, pastor, espera, estou a organizar-me. Isso sim, isso tenho que fazer, mas não é agora, porque vou organizar-me por prioridades. Eu digo, perfect, ok? É o que eu quero, mas que se faça. Então, treinamos as pessoas para fazer o trabalho, ok? Que nós queremos. Mas procura as pessoas que podem assimilar a sua visão de cada área. Nós temos um colégio, e eu sei, alguns irmãos dizem que também têm um colégio. O nosso colégio cresceu, tem 33 anos, e nos últimos 4 anos, cresceu bastante. Cresceu mais de um 50%. E temos agora 560 e tal estudantes. E, portanto, também o pessoal que trabalha no colégio cresceu muito. Mas quem era o diretor desse colégio? Era o irmão Jadim Rodrigues. Ele era o irmão. Mas ele tinha chamado para pastor, não para diretor de colégio. Porque fazia falta um diretor, puseram-no a ele antes de eu chegar como pastor do ministério. E bom, o colégio estava andando, mas esse não é o seu chamado. O Senhor chamou a ser pastor. Então, pedi a Deus que nos desse um diretor para o colégio, para que o Jadim pudesse vir para a igreja como pastor. E Deus deu-nos um diretor que tem feito um trabalho, e debaixo dele foi que tem crescido tanto o colégio. E já eu lhe disse, não quero que cresça mais. Suficiente, não, porque temos que ser muito bons com o que Deus nos deu, excelentes com o que Deus nos deu. E se vamos ter mais, não podemos fazê-lo. Não temos as condições para fazê-lo. Portanto, paramos aí e vamos ser excelentes aqui até onde Deus nos deu. E Ele tem feito um trabalho extraordinário. Claro que tem situações que temos que falar com Ele, mas até eu os tenho, todos os temos. Temos situações que precisamos melhorar. Entanto, o Jadim veio para a igreja como pastor e tem agora 5 anos comigo como pastor na igreja, que é a pessoa que eu disse ontem, que é o filho do nosso antigo pastor. Um homem extraordinário, jovem, tem 36 anos, acho que tem ele, extraordinário.
devemos organizar-nos e devemos ensinar, treinar as pessoas para eles fazerem a obra do ministério. A exposição da palavra de Deus, a pregação expositiva, ajuda a treinar toda a congregação. O principal aconselhamento seu como pastor é desde o púlpito. Não é de pessoa a pessoa. Você vai aconselhar de pessoa a pessoa quando esse irmão ou irmã não está a obedecer o que você ensinou desde o púlpito. Por isso é que você tem que falar de pessoa a pessoa. Porque se essa pessoa, se esse irmão ou irmã obedece o que você ensina, então você não tem que dar aconselhamento pessoal. Porque no aconselhamento pessoal, o que é que você vai ensinar a esse irmão ou irmã? A Bíblia. Espero eu que você vai ensinar a Bíblia e não psicologia. A Bíblia é o que transforma os corações, não é a psicologia. É a Bíblia. Então, no aconselhamento de pessoa a pessoa, é Bíblia. Mas você vai fazer isso quando essa pessoa não quer obedecer a Bíblia. Então, de maneira pessoal, você diz: irmão, vira o que diz a Bíblia. Olha aqui o que diz a Bíblia. Tens que obedecer isto. Claro, com amor, com paciência, uma e outra reunião. E às vezes tens que entregar esse caso a outra pessoa para que continue a trabalhar. Há casos como a pessoa que nós temos uma reunião com uma família, uma só reunião, começam a obedecer e pronto, já não é preciso mais reuniões. Acabou-se o aconselhamento com eles. Mas há outras pessoas que durante 1, 2, 3 anos e ainda não vemos progresso. Mas por que temos que fazer isso com eles? Porque não obedecem o que tu estás a pregar desde a Bíblia, desde o púlpito. Então, aí, irmãos, estudar o texto. Estudar significa tirar tudo o que está no texto. É trabalho. Muitas horas. Outra coisa, para fazer isso, vocês devem conseguir instrumentos. Hoje em dia, as nossas igrejas estão a exigir muito da parte de nós. Principalmente se você tem um ministério numa cidade. Não importa se a cidade é grande ou pequena, se os irmãos têm internet, você vai ser exigido muito. Porque eles vão estar a ouvir os reformados, vão estar a ouvir os carismáticos, vão estar a ouvir até o Joel Osteen. Não sei se sabem quem é. Esse é supostamente é o que tem a igreja mais grande dos Estados Unidos. O que ele faz é um psicólogo praticamente, a encher as pessoas deles mesmos. Okay? Como é que se chama isso? É teologia da prosperidade, sim, mas também, claro, a prosperidade para ele, não é? E é a teologia também de autoestima. Isso é o principal dele. Então a gente diz: ai, que lindo, que bem que prega ele. Que bem que prega ele. É um herético. Um herege. É o que ele é, não prega a palavra de Deus. Mas a gente gosta. Então, se os irmãos têm internet, vão ouvi-lo. E depois vão dizer a outro irmão: você ouviu a tal pessoa? Aqui, olha, você pode buscá-lo. E então já são 2, e depois são 3, e depois são 4. Quando você está a viver numa comunidade que há internet, há muita exigência sobre você.
Você tem que alimentar melhor esses irmãos na sua igreja. Porque senão, vão para outra igreja, porque são convencidos. E isso passa-nos a todos. De algum momento que alguns irmãos se vão a ir porque foram convencidos. Mas é o nosso trabalho de ensiná-los com a verdade. Então, estudo o texto. O segundo passo, qual é? Estruturar o texto. Meus irmãos, há textos que você não sabe o que é que vai fazer com eles. Como eu estruturo isso? Há textos que você lê e diz, aqui está o primeiro ponto, o segundo ponto e o terceiro ponto. Um bom pastor bautista sempre vai pregar com 3 pontos, não é? Não é assim. É pregar o que diz o texto. Se são 3, se são 2, se são 4. Ok? E há textos que são fáceis, aí estão as ideias principais estão aí, principais estão aí. 1, 2, 3, 4. Estão aí fáceis. Obrigado, Senhor. E então só tens que começar a estudar cada uma dessas partes. Mas há outros textos que você não encontra estrutura por nada. E tem que continuar a estudar, e continuar a estudar, e continuar a estudar, até encontrar a estrutura. E o que é que diz debaixo desse título? Diz que é preciso procurar quê? Chaves gramaticais. E se você não sabe gramática? Pastor, e se eu não sei gramática? Aprenda gramática. Porque Deus não o chamou a você a pôr um tijolo sobre tijolo. O Senhor o chamou a você a ser um acadêmico. É assim que se diz? Você e eu trabalhamos com quê? Com livros, com línguas, com gramática. Se você não sabe gramática, aprenda gramática. E se você não sabe as línguas originais, pois você tem que comprar instrumentos que o ajudem a compreender. E eu não estou a dizer que você está obrigado a conhecer as línguas originais. Eu estudei no instituto, não sei se foram 3 ou 4 gregos, ok? Se você pensa que eu sei grego, eu não sei grego, ok? Mas fiquei com algumas noções. Mas o que eu tenho é instrumentos, livros, que me ajudam quando eu estudo. O significado das palavras, que me falam da composição da gramática, e claro, procuro várias fontes para poder ter um comprimento completo. Irmãos, isso não se faz em 2 horas. Por isso é que o MacArthur diz que precisa de 30 horas. E eu encontro que para preparar uma boa mensagem, eu preciso pelo menos 30 horas. Vai depender, como diz também, da exigência da sua congregação. Quando eu pastoreava a outra igreja, a primeira igreja, eram pessoas muito pobres, a maioria deles não tinham nem sequer terminado o colégio. A exigência sobre mim não era tão alta. Mas quando eu estudava, eu preparava as minhas mensagens pelo menos 15 horas cada uma. E eu pregava 2 vezes à semana. E o estudo bíblico da quarta-feira, aí não era tão exigente. Principalmente era de oração e compartia alguns temas com os irmãos. Mas o nosso trabalho é estudar. Esse é o nosso trabalho.
Estude, leia, veja qual é a estrutura desse texto. Você está obrigado a fazer isso? Ou então procure outra coisa que fazer com a sua vida? Porque o nosso trabalho é estudar a Bíblia e entender a Bíblia para poder pregar a Bíblia. Esse é o nosso trabalho. E se você não o faz, então peça à congregação que procure outro pastor e você vai limpar os quartos de banho da igreja. Se é isso que você quer fazer. Porque o nosso trabalho é estudar para poder ensinar. E a pregação é ensinar. Qual é o terceiro ponto aí? Identificar a proposição central do texto. Cada texto tem uma ideia central. Cada texto que você lê, eu não estou a falar de um versículo, estou a falar de um texto que tem uma ideia. E você tem que identificar qual é essa ideia, porque essa ideia é a ideia que você vai lançar à igreja. Então você tem que identificar. E como se faz isso? Estudando. Estudando só esse texto. Não, estudando esse texto em todo o contexto. Porque esse texto não está isolado, não está aí. Isolado, é assim que se diz? Isolated? Isolado. Está dentro de um contexto maior. Então, essa ideia tem que estar dentro desse contexto, mas você tem que identificar qual é essa ideia. Essa é a proposição que tem esse texto para você. O próximo passo qual é? O pregador deverá elaborar propósitos que servem de Ponte. entre o texto e os ouvintes. Ok? Então, esse texto é preciso estudá-lo, é preciso organizá-lo, estruturá-lo, é preciso identificar qual é a ideia e então é preciso identificar qual é o propósito. A ideia que tem é uma coisa, mas o propósito que você tem para levar essa ideia à igreja é outra coisa. Ok, agora que já eu estudei este texto, agora que já eu estruturei este texto, agora que já eu conheço qual é a ideia central deste texto, agora o que é que eu quero fazer com ele? Qual é o meu propósito? O que quer Deus que eu faça com este texto para a minha congregação? Quantos propósitos deve ter cada mensagem? Uma pergunta. Quantos propósitos deve ter cada mensagem que você prega? Quantos propósitos? Um. Se quando você escrever o seu propósito, você tem que pôr a conjunção, que é o que acho que é, e eu quero conseguir isto e aquilo, olha, comece de novo. Se você tem 3 propósitos, então faça 3 mensagens. Um propósito. Qual é esse propósito? Você tem que identificar. E todas estas coisas têm que ir escrevendo. Sim, essa ideia principal, que é a proposição central do texto, você tem que escrevê-la numa frase curta. Às vezes não é tão curta, você toma várias linhas para escrever essa ideia, mas então o que é que você tem que fazer? É continuar a estudar
e continuar a estudar de tal maneira e a meditar de tal maneira nesse texto que essa proposição, essa ideia vai resumindo-se, sim, mais e mais compactando-se até estar numa frase curta. Sabe o quê? É preciso tempo para isso. Tempo, estudo, concentração, meditação, para poder fazer isso. Porque quanto mais curta essa ideia, melhor as pessoas a vão lembrar. E quanto mais curta está essa ideia, significa que mais clara está na sua própria mente. Você é o responsável de levar essa ideia à congregação. Então, de aí sai o propósito. E o propósito também deve ser escrito. Escreva o propósito. Eu não sei se você notou que nas minhas pregações que eu tenho feito, eu tenho todas essas coisas nas minhas mensagens. E às vezes você vai ouvir, e o meu propósito hoje eu quero que você conheça qual é o meu propósito com a pregação. E a proposição central do texto, realmente eu não ponho, porque a próxima já vamos ver que é a proposição central do sermão, que é extraída da proposição central do texto. A proposição central do sermão está escrita na minha mensagem. Eu tenho por escrito. E eu a digo, eu leio e eu a comunico. Só que não digo, agora a proposição central do texto ou a proposição... Eu não digo isso. Mas a ideia está aí. Quando eu estou a desenvolver a mensagem, eu estou a comunicar essas coisas com você. Às vezes são fáceis de identificar, outras vezes não. Uma das coisas boas, de práticas boas que você pode fazer é ouvir pastores que realmente respeitam e fazem pregações expositivas e ouvi-los e anotar e escrever. Ok, a introdução dele a ideia da introdução é esta. A proposição central do texto dele, do sermão dele, é este. O propósito dele é este. E vamos escrever. E o primeiro ponto é este. E os pontos debaixo desses são estes. Fazer isso é um bom exercício. Qual é o seguinte passo? A proposição central do sermão. Por quê? Porque o texto é o que Deus diz. E o sermão é o que você vai dizer sobre o texto. Então já você está a estruturar um sermão, uma mensagem que tem um propósito para a congregação, mas essa mensagem sai do texto. Então a proposição central do sermão já é tomar a ideia do texto e pessoalizá-la e dirigi-la à congregação. É tomar, a ideia central do texto é esta. Isto é o que diz o texto, esta é a intenção do texto. Agora eu reformulo, eu reescrevo essa ideia como sermão, para eu comunicar aos irmãos. Ok? E finalmente, vamos os outros dois, O pregador deverá estruturar o sermão em um esqueleto completo. Ok, a estrutura do sermão não é baseada na estrutura do texto,
mas é aplicada à congregação, à ideia, ao propósito que você tem. E o último é pregar o sermão, ok? E isso também tem as suas coisas. Muito bem, acabamos já. Ensinar isto numa hora e meia é muito difícil, mas espero que pelo menos tenha ajudado algumas ideias para vocês. Lembre-se que a sua responsabilidade é ensinar à congregação o que Deus diz e como Deus diz. Deus os abençoe.